Palavra pequena, mas de grande significado. Saúde é sinônimo de vida. E quem é que não quer viver bem? Uma pesquisa feita pelo Datafolha apontou a saúde como a maior preocupação dos brasileiros. Além disso, ela está entre os temas mais pesquisados na internet. Desenvolver hábitos saudáveis tem sido uma meta de muita gente, mas para isso é preciso comprometimento e perseverança, para então desfrutar dos benefícios que a vida saudável trará a você. Assim como nosso corpo, o templo do Espírito Santo, precisa ter saúde para um bom desempenho, a igreja também deve estar saudável para cumprir o seu propósito neste mundo. Mas o que é uma igreja saudável? Será que as pessoas entendem bem o que isso significa? É o que vamos descobrir agora. Igreja saudável? É aquela onde a gente vai e se sente bem, seja ela qual for. Seja uma igreja que seja voltada para uma espiritualidade e meio ambiente. Que você pode refletir os seus atos, pode refletir o que você fez de errado, onde você pode consertar os seus erros com Jesus. A paz do Senhor dentro da igreja. Não tenho ideia. Uma igreja saudável é a pessoa que segue no caminho de Deus, faz tudo para servir Ele, fazer a vontade dele. Uma igreja que segue alguma base alimentar. O nome já fala, né? Saudável. Se a igreja, se o encontro com Deus me faz me sentir bem, eu acho que é saudável. Se tem jovem, se tem velho, se tem criança, é mais saudável ainda. Bom, o conceito de igreja é aquilo onde busca uma tranquilidade, cada um busca a sua tranquilidade interior, né? Agora o termo saudável, eu não sei como se aplicaria, o que seria? Uma igreja saudável é uma igreja onde a maioria dos seus membros começa o dia com Deus, participa de uma pequena comunidade, está diretamente envolvido na salvação de pelo menos uma pessoa. Essa tem sido a visão da Igreja Adventista na região centro-oeste do Brasil, que ao longo dos últimos 5 anos tem crescido em comunhão, relacionamento e missão. Aqui seguimos a ordem do Mestre. Nossa missão é fazer discípulos. Com a direção de Deus, buscamos pessoas para a comunidade. Pessoas que, assim como eu, precisam de Cristo para dar sentido à vida. Nesse processo, descobrimos nossos dons e saímos para buscar outras pessoas. Missão. Sabe aquele sentimento de quem descobriu algo importante e não quer guardar somente para si? Os jovens adventistas do Centro-Oeste sabem bem o que é isso. Mas não são apenas os jovens que participam dos projetos. O Tira Martins, de 75 anos, não quis ficar de fora. Eu estou aqui com o propósito de pregar o Evangelho e estudar com as pessoas. E, além de tudo, estou cozinhando por esses Calebes maravilhosos. Eu tenho o desejo de ser Caleb novamente em outra cidade. Neste quinquênio, por meio de diversos projetos, os jovens demonstraram seu comprometimento com a missão e estão contribuindo para o crescimento saudável da igreja. Alguns doaram suas férias para servir ao próximo e compartilhar o amor de Deus. Mas esse amor não foi compartilhado apenas nas cidades. Houve gente que foi ainda mais longe para ajudar e servir. A verdade é que não importa a distância, o que vale mesmo é a disposição para cumprir a ordem do Mestre e ali deixar a sua marca, pois fizeram a diferença. Nós recebemos os Caleb aqui na aldeia Cocal Grande. Isso é uma bênção de Deus para nós, toda a comunidade. Viver Caleb! Férias como essa ficam marcadas para o resto da vida. E cada ano que passa, o número de participantes tem crescido, pois além daqueles que voltam em outras férias, mais jovens decidem falar do amor de Deus e levar esperança por onde passarem. E por falar em férias, outro projeto que alcança tanto as crianças como seus pais são as escolas cristãs de férias. Essas escolas tiveram um aumento surpreendente nos últimos 5 anos. Fomos de 184 para em torno de 2.000 escolas realizadas e de 5.816 para 73.000 crianças.
também um outro grupo no Centro-Oeste que se entregou a uma missão total. São jovens de 18 a 35 anos que dedicam um ano de suas vidas para fundar uma nova igreja em um dos estados da região. Eles recebem treinamento no Instituto Adventista Brasil Central, IABC, durante 2 meses. Depois, seguem para colocar em prática o que aprenderam. O projeto proporciona experiências inesquecíveis. Neste quinquênio, a União Centro-Oeste Brasileira teve cerca de 450 jovens envolvidos na colportagem. Ao final da campanha, 70% deles conseguiu realizar o sonho de estudar em uma universidade adventista. Outro destaque dos últimos 5 anos foi o segundo Campuri da UCOB, com o tema Trilha da Esperança. Realizado no Parque da Cidade, em Brasília, o Campuri contou com mais de 8.000 desbravadores. Diversão, alegria, risadas, música, aventura, mas também muito trabalho e comprometimento com a natureza. Os desbravadores recolheram mais de 2.000 sacos de lixo no Parque da Cidade e pintaram o meio-fio do lago. Ações de juvenis e adolescentes que estão cumprindo a parte que lhes corresponde e abraçando a missão dada a eles. A Igreja Adventista se preocupa com o desenvolvimento humano em todos os aspectos. E quando o assunto é saúde, temos muito a dizer. Também é por meio desse ministério que a mensagem do Evangelho é compartilhada com as pessoas. No Centro-Oeste, o Hospital Adventista do Pênfigo e o Centro de Vida Saudável, localizados em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estão preocupados não somente com a saúde física de seus pacientes, mas também com a saúde espiritual. Além disso, cursos, seminários e palestras sobre saúde têm sido desenvolvidos em toda a região. Promovemos o estilo de vida conforme Deus nos ensina em Sua Palavra. E, acima de tudo, nós o adoramos por meio do cuidado que temos com o nosso corpo. Nosso estilo de vida é uma grande forma de testemunhar. E se queremos cumprir a missão, temos que agir depressa, utilizar diferentes recursos e a tecnologia para esse nobre propósito. Afinal, não queremos ir para o céu sozinhos. É por isso que um importante trabalho de evangelismo está sendo desenvolvido. Somos um grande exército e queremos levar a esperança a todos. Impactamos cidades como Brasília e Palmas com nosso sorriso, nossa alegria, ajuda ao próximo e com nossas orações. A cada ano, um exército de pessoas sai de casa em casa para anunciar que Jesus em breve virá. Ao todo, distribuímos mais de 8 milhões de livros missionários. Entre as ações de impacto está o movimento Quebrando o Silêncio, que tem ajudado a libertar inúmeras vítimas do abuso e da exploração sexual. Outra mobilização evangelística que a Igreja tem desenvolvido a cada ano é a Semana Santa. Nos últimos anos, esse movimento envolveu igrejas e muitos lares na missão. Muito já foi feito, mas ainda temos um desafio: alcançar 28% dos municípios de nosso território que ainda não têm presença adventista. A região Centro-Oeste possui mais de 3.000 pequenos grupos em desenvolvimento. A partir de 2012, começamos a listar quantas igrejas já estavam em pequenos grupos, o que significa ter a maior parte de seus membros reunidas em um grupo como esse. Hoje, a UCOB possui 63 igrejas em pequenos grupos. Unidos em pequenas comunidades, desenvolvemos o relacionamento com Deus, a comunhão com Ele e o relacionamento com o nosso próximo. Mas além de construirmos relacionamentos, no último quinquênio, diversas construções foram feitas em nosso território. Por meio do projeto Igrejas Modelo, por exemplo, foram mais de 150 templos edificados. Sedes da igreja em nossa região também ganharam um novo aspecto físico. Construções são indícios de crescimento, realização de sonhos, de adoração a Deus. E quando o amamos de verdade, nosso maior desejo é adorá-lo e ser mordomos de seu reino. Dessa maneira, reconhecemos que tudo o que possuímos são bênçãos de Deus
e que ao devolvermos o que a Ele pertence, o reconhecemos como o Senhor de nossa vida. Atitudes como essa são aprendidas desde cedo por uma criança. É junto da família que eles aprendem a amar a Deus e a ser seus discípulos. Durante este quinquênio, desenvolvemos as Jornadas da Família, onde cada membro da família foi atendido na fase em que está vivendo. Assim como cada um do povo de Israel a cada dia colhia o maná no deserto, também cada pessoa deve estudar a lição da escola sabatina a cada manhã e obter assim o seu alimento espiritual. Também incentivamos nossos membros a buscarem a Deus na primeira hora de cada manhã, por meio do seminário de enriquecimento espiritual. Mais do que um hábito, esse deve ser o nosso estilo de vida. Assim como a água é importante para o funcionamento do nosso corpo, a comunhão é fundamental para a saúde da igreja. Neste ano, pastores da Igreja Adventista na região Centro-Oeste se reuniram para discutir assuntos relacionados ao dom de profecia e à Igreja Adventista. O encontro teve como objetivo fortalecer o conhecimento dos membros a respeito do dom profético. Além da comunhão, outro elemento importante na construção de uma igreja saudável é o relacionamento. O ambiente dos pequenos grupos tem sido em toda a região um local acolhedor de amizade e união. Todo final de semana, todo mundo está junto, desde a sexta-feira à noite até o domingo à noite, nós estamos juntos. E durante a semana também todo mundo se fala e nós somos realmente como uma família. Muitos jovens, eles dizem que voltaram para a igreja justamente por causa disso, que quando eles saíram, eles não tinham amizade na igreja, as amizades eram do mundo, então eles não tinham vontade de vir. E a partir do pequeno grupo, eles voltaram, a princípio pelas amizades, nós sabemos disso, mas a partir daí, nós, com a comunhão diária com Deus e mostrando isso para eles dessa importância, eles então tiveram esse encontro genuíno com Deus. Um dos destaques deste ano na UCOB foi o Concílio Integrado. Ali, 133 jovens de todos os estados que compõem o nosso território tiveram a oportunidade de expressar os seus sentimentos e dar opiniões a respeito de como a igreja tem sido conduzida. A nova geração é fundamental no cumprimento da missão, mas é preciso integrá-la nessa tarefa, não nos esquecendo de que todos somos chamados por Deus com um propósito, e não há ninguém que não possa participar. Quando eu cheguei no pequeno grupo, eu já havia muito tempo que eu tinha ficado fora da igreja, passei mais de 15 anos fora da igreja, então eu cheguei na igreja e não conhecia ninguém. E estava me sentindo um pouco estranho, né? Um pouco fora de local. E aí quando a Luana me convidou para o pequeno grupo da Mila. E quando eu cheguei lá, comecei a fazer amigos e a minha relação com a igreja mudou completamente, porque ali eu me senti acolhido pelas pessoas. Hoje eu sou um líder do pequeno grupo. Quando a Mila começou, ela começou o pequeno grupo para fazer um jantar de ação de graças, porque ela queria agradecer a Deus por ter voltado para Cristo. Ela tinha voltado para Cristo em dezembro, no dia 31 de dezembro para o dia 1º, e ela resolveu fazer uma reunião de gratidão a Deus. Ela começou com alguns poucos amigos, mas ela gostou e resolveu fazer um pequeno grupo. E através desse pequeno grupo, surgiu o convite, né, para que eu entrasse, e eu entrei e as reuniões foram ficando cada vez mais cheias e as pessoas foram gostando, e aí o pequeno grupo se multiplicou. E quando se multiplicou o grupo da Mila, o grupo da Tanis, e eu fiquei com um pequeno grupo também como líder. Assim que eu assumi a liderança, eu já estava fazendo parte de um grupo de protótipo do pastor Vinícius. E são vários líderes de pequeno grupo fazendo um treinamento com o pastor Vinícius, e o pastor Vinícius tem 2 protótipos. No outro protótipo tinha o Crispim, e o Crispim era membro do meu pequeno grupo. E o nosso pequeno grupo foi crescendo cada vez mais. E aí a gente teve a necessidade de multiplicar, e aí meu pequeno grupo já se multiplicou. O Crispim ficou na liderança de um pequeno grupo e eu fiquei com outro.
Só que agora o meu pequeno grupo já está grande de novo, está crescendo cada dia mais. Deus tem abençoado bastante. Então eu tenho treinado o Diogo para ser o próximo líder do pequeno grupo, e o Diogo já tem treinado mais 2 também. O Diogo treina o Lucas já treina o Elker, e a gente já está preparando, a gente já tem mais 3 líderes além de mim ali para liderar os novos pequenos grupos, assim, se multiplicarem. No pequeno grupo a gente percebeu que é muito mais fácil a gente falar de Jesus para as pessoas que não estão alocadas ali, não estão frequentando a igreja. Por exemplo, o meu pequeno grupo tem um amigo meu de infância que saiu mais ou menos da igreja na mesma época que eu, e eu queria convidá-lo, queria chamá-lo para ir para a igreja e não achava uma forma de encaixá-lo ali na igreja. E através do pequeno grupo eu chamei ele, e já vinha chamando há um tempo, e ele aceitou, veio uma vez com a sua esposa. E agora ele e a esposa já fazem parte do pequeno grupo, já foram para acampar de pequenos grupos, já estão indo nas reuniões da igreja, então isso é maravilhoso. Foi tudo a respeito de um convite, né? A gente teve a Mila, né, que era uma amiga nossa desde a infância, desde o Colégio Adventista, e ela queria fazer uma reunião com os jovens. Ao decidir participar, desde que eu fui a primeira vez, eu nunca mais faltei. Assim, o ambiente, né, além da gente ser uma pessoa mais jovem, tem poucas pessoas, a gente pode se abrir mais, conversar mais, ser mais companheiro, mais amigo das pessoas. E eu decidi aceitar esse convite, né, porque desde pequeno eu sou adventista, então a gente fica lá na igreja, esquentando o banco, teoricamente, né, fica assim, sem muito o que fazer, a gente aí sempre tem uma função assim a mais, é bom a gente pegar para fazer, né. Bem, é o que eu sempre falo para os meus discípulos, que nós precisamos ser videiras, que tenha raiz. Por quê? Porque uma árvore que não dá frutos, então para que a gente vai estar no mundo? Então a gente precisa estar com essa essência de criar raiz, de estar em relacionamento, de viver em comunhão um com o outro, de estar ajudando, porque nós seres humanos precisamos resgatar esse verdadeiro amor, que é estar ajudando um ao outro. Bem, o pequeno grupo para mim é minha vida. Eu tiro de base, assim, a minha comunhão com Deus aumentou depois do pequeno grupo, o meu relacionamento com as pessoas aumentou 100%. E assim, o pequeno grupo é vida, é viver. Não adianta ficar só na teoria, o pequeno grupo é vida. Minha vida sem pequeno grupo não tem nem como pensar, porque o pequeno grupo hoje é tudo, assim, significa união, significa amizade. A gente tem uma relação de amizade, de amor mesmo, assim, com todos os membros. Então, mesmo que eu não seja mais líder um dia, eu vou continuar sendo membro de pequeno grupo, vou continuar sendo ovelha, porque é bom demais. Essa união, esse contato assim com as pessoas é maravilhoso. Sexta-feira à noite já tem um compromisso, né? Não tem outra coisa fazendo no pequeno grupo. Uma igreja saudável é uma igreja que se preocupa uns com os outros. Oi, tudo bem? Olá, feliz sábado. Uma igreja saudável é uma igreja que se reúne em pequenas comunidades para aprender a amar a Deus e ao próximo. Uma igreja saudável é uma igreja que prepara seus membros para atender à ordem do Mestre e cumprir a missão. Nesse quinquênio, a União Centro-Oeste Brasileira promoveu diversos programas e treinamentos em diferentes áreas. Nosso objetivo é que a igreja esteja motivada a participar desse grande movimento de discipulado. Realizamos o Congresso de Pequenos Grupos Cristo em Vós, a Esperança da Glória, que reuniu 1.600 pessoas, entre pastores, líderes e membros desses grupos. O objetivo foi treinar, motivar e desafiar cada um a não perder o foco da missão. Também neste ano, foi lançado o Sou Mais Adventista, que é a integração missionária entre a igreja local e a colportagem estudantil. 6 meses após a primeira experiência do projeto, 47 pessoas foram batizadas, como fruto dessa integração. Ao longo dos últimos 5 anos, 59 pastores foram ordenados em nossa união. 140 concluíram o MBA em liderança, 70 concluíram o mestrado e 7 o doutorado. Realizamos 3 concílios ministeriais pela UCOB e 15 com os campos. As escolas adventistas também têm um importante papel no cumprimento da missão.
Além disso, elas também preparam seus alunos para serem cidadãos do Reino do Céu. Atualmente, contamos com 33 escolas em nosso território e um internato, o IABC. Há 5 anos, tínhamos cerca de 15 mil alunos. Hoje, já são quase 20 mil em todo o nosso território. Crianças, adolescentes e jovens, discípulos de Jesus. Falando nisso, discípulos fazem discípulos. E as 243 escolas de evangelismo realizadas nesse período prepararam e motivaram missionários leigos e pastores. Todos unidos em um só objetivo: se preparar para levar a mensagem da volta de Jesus àqueles que ainda não conhecem. Projetos específicos para mulheres e crianças ofereceram diferentes opções para o envolvimento missionário. O projeto MEL, Mulheres Evangelizadoras Levando Luz, preparou mais de 5 mil mulheres para atuarem em duplas missionárias nas mais diferentes regiões do centro-oeste do Brasil. O Grande como Davi reuniu mais de 8 mil meninos e meninas, fortalecendo sua fé e enviando-os como pequenos grandes missionários. Neste ano, líderes da Igreja Adventista em nossa região participaram de um treinamento com foco no discipulado de pais e filhos. O convidado especial foi o pastor Don McLafferty, diretor e fundador do Ministério Kids in Discipleship, nos Estados Unidos, que em português é conhecido como Pegadas. Animado para compartilhar sua experiência com nossos líderes, o pastor Don fala sobre o resultado desse grande movimento. We pray that they will leave here being fully equipped to lead a discipling movement. Not just a program, but a movement that will affect their home, their school, their church, children, youth, and adults, whole family systems becoming disciples of Jesus. As crianças e adolescentes não são apenas o futuro da igreja, mas também o seu presente. Se a nossa visão é ser uma igreja que cresce saudável, então precisamos crescer. Muito já foi feito, mas os desafios ainda permanecem. É preciso tomar uma decisão hoje, pois a nova geração está crescendo e nós não queremos perdê-la. Você nos encontra rindo, chocando, cantando e conversando. Você nos encontra machucando, mentindo, brigando, chorando. Você nos encontra em casas, escolas, em shopping centers, nas praças, nas ruas e nas igrejas. Somos suas crianças. Sua juventude e responsabilidade. O chamado do mundo continua a enfraquecer em nós. A influência de nossa família e da igreja está ficando cada vez mais difícil. Para nós ouvimos a mensagem do amor de Deus. Este é o tempo certo para uma grande ênfase em crianças e jovens do mundo. Não precisamos de outros programas. Não precisamos de mais eventos ou acampamentos da igreja. Nós visitamos uma igreja que vai ministrar para nós e nos incorporar à família da igreja através de uma grande variedade de meios e métodos. Nós queremos e precisamos de oportunidades para ministrar aos outros de uma forma consistente com nossas idades, habilidades e dons espirituais. Podemos servir de várias maneiras e ajudar aos outros a sentirem que eles fazem parte. Podemos aprender a fazer a nossa parte. Podemos até ajudá-la a tomar decisões. Somos discípulos em treinamento e não discípulos em espera. Por favor, não nos subestime. Somos a igreja de hoje e a igreja do futuro. Mas você está correndo risco de nos perder. Você está nos perdendo. 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 Você vai fazer o que for preciso para chegar até nós? Vai deixar suas diferenças de lado e nos encontrar onde estamos? Vai nos ensinar como viver? Nós estamos ao seu alcance. Você pode ajudar a mudar nossas vidas. Por favor, reserve um tempo para compartilhar Cristo conosco. Porque em 10 anos eu vou ter 20 anos. Eu vou ter 14 anos.
Eu vou ter 22 anos. Eu vou ter 13 anos. Em 10 anos, eu vou ter 18 anos. Eu vou ter 23 anos. Eu vou ter 15 anos. Em 10 anos, eu vou ter 22 anos. Eu vou ter 13 anos. Eu vou ter 14 anos. Eu vou ter 18 anos. A questão é. 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 Em 10 anos você vai ter diferença?